voltando aqui, a gente vai falar sobre fósseis. Lembra aqui, ó, das 4 palavrinhas básicas aqui para o estudo da evolução? Fósseis, taxonomia, anatomia comparada e embriologia. Né? No livro de vocês, depois a gente vai ver quando a gente for ver o livro, a taxonomia hoje, lembram quando a gente estudou taxonomia no 2º ano? Que ela é dividida em 5 grupos, né? Vegetais, animais, protistas, monera e reino fungi. São 5 grupos, né? Quem fez essa taxonomia, quem dividiu as espécies, foi Linneu, né? Que a gente também já aprendeu isso. Só que antes de Linneu pegar para fazer isso, né? Ela foi feita através de um filósofo, que foi o Aristóteles. Né? Ele começou a separar os animais, os seres vivos, por grupos. Né? Ele via o que tinha, se movimentava, né? E que tinham alma na cabeça dele, era dividido em um grupo. Né? Quem se movimentava e quem tinha alma, um grupo. Os que não se movimentavam, ele colocou em outro grupo, que era o grupo dos vegetais. Né? E tanto os animais quanto os vegetais, ele colocou da seguinte forma: os animais, mas só que englobou todos os que se movimentavam e que possuíam alma. Então, tudo que se movimentava, independente de ser animal, ser bactéria, ser protista, tudo que se movimentava, ele classificou como animal. Aí tem o animal só, aquático, terrestre e aéreos. Tá? Classificou dessa forma. E os vegetais também é a mesma coisa. Aéreo, terrestres e aquáticos, da mesma forma. Então, só existiam 2 grupos. Né? Os animais, que englobava todo mundo que tinha alma e se movimentava, e os vegetais. Tá? Depois ele colocou um outro grupo que eram dos minerais, né? Aquelas coisas que não têm vida. Minerais são a base, né? Até para a formação dos vegetais, mas que não tinham vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem 5 reinos. Depois disso tudo, depois de estudos e mais estudos, aí o Linneu, né, foi e dividiu os grupos de seres vivos em 5 reinos, que é essa nomenclatura que a gente conhece hoje, essa divisão que a gente conhece hoje: reino animal, vegetal, fungi, monera e protista. São os 5. Tá? Nessa época da Grécia Antiga, eram só 2, né? Os animais, tudo que tinha alma, que ele achava que tinha alma e se movimentava, se enquadrava num grupo. E os vegetais no outro. Tá? Anatomia comparada. Vamos ver aqui, ó. Ali, os fósseis, né? Pela origem da palavra, é extraído da terra. Essa extração da terra que a gente fala é que teve alguma coisa que preservou aquele ser ali, ser vivo. Lembrando que fóssil pode ser animal ou vegetal, tá? Não é só animal, que a gente sempre ouve falar só fóssil de animal, mas não é. É qualquer ser vivo, tanto vegetal, animal, né? Ou outro tipo de animal qualquer, né? Não só os dinossauros, que a gente acha que fóssil só existe de dinossauro, mas não, tá? Qualquer animal vegetal que foi mantido, preservado durante milhares de anos. Tá? Então, aqui, o que acontece com os fósseis? Né? As partes moles, elas vão se decompor realmente, né? As bactérias, os fungos vão lá, vão decompor aquelas partes moles, mas o esqueleto é substituído pelo mineral do solo. Aquilo impregna no esqueleto e deixa perfeito, sem destruição. Tá? E ele consegue, com isso, manter, né, aquele formato durante milhares de anos. A gente tem bem, que eu acho que eu já comentei com vocês aqui, nesse filme do Jurassic Park, né, que
Parque dos Dinossauros, que eles fizeram, né, os dinossauros, montaram os dinossauros a partir do fóssil de um inseto, né? Aparece bem isso aí. O inseto ele foi fossilizado através de um líquido que uma planta deixou cair em cima dele, né? Como se fosse um visgo de uma planta que deixou cair em cima dele. Ele morreu ali naquele visgo, só que aquilo dali manteve ele todas as características dele durante milhares de anos. Aí, numa dessas experiências aí, né? Filme, tudo isso é filme, tá, gente? Foi encontrado esse inseto, né? Mantido, que aparece até, no filme aparece até como é o inseto grande, né? Porque viveu na época pré-histórica, né? Até antes da época pré-histórica, né? Mas já vinha mantido vivo já há algum tempo, né? Esse inseto. Aí ele estava todo todo impregnado dentro de como se fosse uma bolha dura de alguma substância. Ele estava ali dentro daquela bolha dura daquela substância. O que fizeram? Tiraram ele dali com maior cuidado, né? Tiraram ele dali com maior cuidado. E aquela bolha ali, aquela substância, preservou até o sangue que o inseto tinha sugado dos dinossauros, tá? Então, o inseto ali sugou o sangue de vários dinossauros e estava ali dentro dele. Aí, o que eles fizeram? Pegaram aquele inseto, pegaram o sangue que ele tinha sugado, isso no filme, tá, gente? Pegaram aquele sangue e separaram, né, através de técnicas de genética, né, que a gente falou sobre isso em biotecnologia, eles separaram o sangue de cada animal que eles sugou, vários dinossauros diferentes, e conseguiram isolar o DNA de cada um. Só que em cada DNA dos dinossauros, eles tinham uma falhazinha no DNA dos dinossauros. De todos eles que ele tinha sugado, tinha uma falhazinha. Aí o que os cientistas fizeram? Preencheram aquela falha com o DNA de outro animal, né, que era uma rã. Então, eles, um anfíbio, né? Pegaram onde estava aquela falha dos dinossauros aí no DNA dos dinossauros, eles preencheram com o DNA de rã. Beleza, até então tudo bem. Os dinossauros cresceram, né? Eles fizeram o DNA, eles fizeram dinossauros apenas de um sexo, só era sexo masculino, se eu não me engano, né? Só tiveram justamente para não se reproduzir, tá? Para eles terem a reprodução só através do laboratório, porque senão as pessoas, se eles construíssem fêmea e macho, iam ter uma reprodução e eles não iam conseguir controlar. E a intenção deles é controlar para formar o parque. Beleza. Só que o que aconteceu? Eles se reproduziram, né? Aí foi quando chamaram os cientistas lá para conhecer, eles começaram a se reproduzir. Por quê? Porque a rã, esse anfíbio, ela tem essa capacidade, quando ela se sente ameaçada, ela consegue, né, jogar, além do espermatozoide, jogar o óvulo também para poder se reproduzir. Então, ela é macho, ela consegue virar fêmea. Ela é fêmea, consegue virar macho, né? Quando ela se sente ameaçada, ela se sentiu ameaçada, se sentiu que vai morrer, ela garante a população dela, garante os filhotes dela. Então, ela tem essa capacidade de virar o outro sexo. E o que aconteceu? Eles colocaram justamente esse DNA sem saber do DNA do dinossauro. Então, eles, durante um período do desenvolvimento dele, ele conseguiu esse feito aí da rã, né? Modificar o sexo e conseguiu se reproduzir. Por isso que eles conseguem se reproduzir, né? Tem filhote, eles ficam abismados. Como é que pode ter filhote se os dinossauros que a gente fez foi todo macho, né? E o cara fala justamente o que a gente está estudando aqui hoje, né? O meio ambiente arruma um jeito. Né? Na evolução, o meio ambiente tem um papel muito importante no estudo da evolução, porque ele vai determinar, né, que a gente vai ver ainda, se aquela espécie vai sobreviver, vai se adaptar
ou não. Quem se adapta se mantém vivo. Quem não se adapta morre. Tá? Isso daí é uma das teorias que a gente vai estudar, que é a teoria de Darwin. Né? O meio ambiente seleciona os mais aptos, não são os mais fortes, que muito antigamente achavam que eram os mais fortes. Então, só sobreviver, se fosse mais forte, só sobreviveria quem? Os elefantes, os dinossauros estavam aí até hoje, né? Não existia mosquito, mosca, porque eles, em uma proporção de força, ele é mais fraco do que os outros. Né? Então, não existiria isso. Mas não é o mais forte, é o mais apto àquela determinada situação. Tá? Que é Darwin, né? A teoria de Darwin ou darwinismo. Então, a gente viu aqui os fósseis, né? Ele tem muita importância, por quê? Os fósseis para a gente, né? Porque ele vai fazer com que a gente entenda como é que foi a vida em uma determinada idade que a gente não tinha ainda, né? da Terra. Então, a gente consegue estudar os nossos antepassados muito mais velhos que a gente, né? Muito mais velhos que a gente, mas ele permite que a gente estude isso através dos fósseis. A gente conhece a morfologia. Morfologia é o quê? A forma do corpo. A gente conhece a forma do corpo dessas espécies extintas. A gente consegue associar essas espécies extintas com as espécies que a gente tem hoje, né? A gente consegue ter um estudo mais detalhado, porque a gente pega esse fóssil, né, do animal que a gente encontrou, o animal ou vegetal, e começa a comparar com as coisas que a gente tem hoje. Tá? Isso é importante, porque a gente consegue estudar as coisas que viveram na Terra há milhares de anos atrás, né? Em uma condição de tempo totalmente diferente de agora. Né? Então, a gente consegue identificar isso, e isso é muito importante. Tá? Isso aqui é um dinossauro que viveu, que é mistura de réptil e ave. Tá? Archaeopteryx, tá? Mistura de réptil e ave. Foi um fóssil também encontrado que eles viram que era uma mistura, era uma modificação, uma mutação, né? Em relação à evolução, né? Que tinha características de dois indivíduos, réptil e ave, numa mesma espécie. Tá? A gente tem aqui a taxonomia, que a gente estava falando um pouquinho antes, que é a classificação dos seres vivos. A gente conhece as espécies e a gente tem que classificar. A gente tem que colocar as espécies em um grupo que foi descoberto através daquele Linneu que eu falei para vocês. E que antigamente não existiam esses 5 grupos que existem hoje. Né? Animal, vegetal, minera, cientista e coisa. Não existia esse monte de grupo. Era só 2, 3, né? Depois foi 3 porque hoje sais minerais. Então, a vida toda partia através dos sais minerais e ia subindo para formar os outros grupos. Né? E ali, o que eles classificavam nessa época? Dava muita importância ao que tinha alma. Só que a alma aí já é uma coisa mais difícil da gente interpretar, né? Porque para eles quem tinha alma era quem se movimentava. Eles conseguiam ver que se movimentava, então eles tinham alma. Então eles eram classificados num grupo. E os que não tinham ficavam classificados em outro grupo. Tá? Aí aqui, ó, tem vários tipos de pássaros diferentes. Né? Eles são diferentes morfologicamente, aqui a estrutura são diferentes, mas eles têm características iguais, algumas características tanto embrionária, né? Como até morfologicamente, né? Não essas aqui que a gente está vendo logo assim que a gente coloca a imagem, né? Quando a gente coloca a imagem, a gente vai ver que esse aqui é verde, esse aqui é branco, tem um tupetão aqui, ó. Opa.
aqui, e aqui é vermelho aqui. Então, a gente vê que eles são diferentes. Tá? E o que acontece ali? Eles são diferentes, mas eles partem, né, de um ancestral comum. Aqui é uma figura, não necessariamente pode ser esse rato, não. É só uma figura para vocês entenderem. Né? Todos esses animais que estão aqui, ele, em algum momento da ancestralidade dele, da parte embrionária dele, eles já tiveram características iguais ao rato. Tá? Então, aqui indica que eles têm um ancestral comum. Né? Eles têm uma característica morfológica que indica que todos esses aqui, ó, são animais totalmente diferentes, grupos de animais diferentes aqui, ó, pertenciam ao ancestral comum, que nesse caso aqui seria o rato. Tá? Por quê? Porque no estudo embrionário ou no estudo de taxonomia ou no estudo de anatomia comparado, eles possuem as mesmas características. Tá? Não estou falando de todas as características, não. Estou falando uma, duas, três características que indicam que eles eram parentes próximos. Tá? Que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho. Aqui é só para vocês verem que a variabilidade da espécie humana. Né? Cor, formato de boca, formato do nariz, né? Isso aqui é tudo quem vai estudar. Né? O que a gente já estudou, que foi a genética, né? E agora a evolução. Por que que eu tenho esse formato de rosto, essa orelha desse jeito? Se eu, até então, né, eu sou do mesmo grupo, reino animal, mamífero, né? Por que que eu tenho essas características diferentes, apesar de ser do mesmo grupo? Aí a gente tem aqui, ó, a anatomia comparada que eu falei para vocês, que é o estudo das similaridades, das coisas iguais e das diferenças, tá? Nisso, quando a gente fala em estruturas iguais e estruturas diferentes, a gente vê as estruturas homólogas e análogas. O nome é esquisitinho, mas é fácil, tá, gente? Estruturas homólogas. Elas têm características do comum, né? São parecidas morfologicamente, mas elas apresentam funções diferentes. Então, o que indica isso? Elas têm a mesma origem embrionária. Eles são formados a partir do mesmo órgão. Só que em cada animal, eles têm funções diferentes. Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o braço do homem, a pata dianteira do cavalo, a asa de um morcego e a nadadeira da baleia, tá? Aqui, por essas características aqui, ó, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo, aqui também é a mesma coisa, tá? Aqui também é a mesma coisa, tá? São espécies diferentes. Aqui é o homem, aqui é o cavalo, aqui é o morcego, aqui é a baleia, tá? São espécies diferentes. Mas elas têm, apresentam a mesma origem embrionária. Então, tem a mesma origem embrionária. Quer dizer que isso aqui tudo nasceu de um mesmo local. Tá? Aquele local foi se desenvolvendo em cada espécie diferente aqui, tá? E formando os mesmos órgãos. Né? Húmero, rádio, ulna, os mesmos órgãos aqui. Então, eles são embrionariamente iguais, tá? São iguais no que a gente diz a morfologia, não, que é diferente. O braço é de uma forma, a pata do cavalo é de outra, a nadadeira de baleia de outra. Né? A morfologia externa é diferente, mas a interna é igual. Só que o que acontece aqui? Eles desempenham papéis diferentes em cada indivíduo. Tá? A gente aqui, o braço, a gente usa para pegar as coisas, para escrever, né? A pata do cavalo, para andar. A gente não anda, ainda bem, né? Porque a gente não anda no nosso
braço, né? Aqui é a pata do cavalo, para ele se locomover, a asa do morcego para voar, para se locomover, né? E aqui, na beira do baleia, também para se locomover, mas de uma maneira diferente, que é nadando, né? Então, aqui, ó, quando a gente diz que estruturas homólogas, homos são iguais, né? Então, aqui, ó, apresentam a mesma origem embrionária, né? Tem as características comuns entre eles, que é aqui que a gente está vendo, né? Todos possuem úmero, urna, rádio, carpo, todos eles são iguais aqui, tá? Só que cada uma apresenta uma função diferente, né? Aí, com isso, a gente tem aqui, ó, a irradiação adaptativa, que a gente está vendo aqui, caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum. Os organismos são diferentes, tá? Morfologicamente, exteriormente, tá, gente? Mas aqui, internamente, através dos órgãos, a gente vê que parte de um ancestral comum, porque tem a mesma origem embrionária. Tá? Então, isso daí a gente chama de irradiação adaptativa. Tá? Então, aqui, ó, esse ancestral comum, ele vai dar origem a várias espécies diferentes. Aqui, as espécies são diferentes morfologicamente e externamente, mas por dentro, né, os órgãos internos, a gente consegue ver que apresentam a mesma origem embrionária. Para isso, a gente estuda a anatomia comparada. Anatomia são os órgãos, tá? A gente vai estudar os órgãos dos seres vivos. Comparada por quê? Porque a gente acaba fazendo uma comparação entre um indivíduo e outro, para ver no que é parecido, no que é diferente. Isso daí possibilita a gente estudar as espécies também, né? Além dos fósseis, que a gente já viu, além da classificação das espécies lá. Então, a gente viu ali as homólogas, agora as análogas. O que acontece com as análogas? Análogas é diferente. Homo, igual, né? Análoga é diferente. Então, aqui, ó. Está instável, mas tá bom, né, gente? Refere-se à semelhança morfológica entre as estruturas. Externamente, elas são parecidas, tá? Externamente, morfologicamente, essas estruturas são parecidas. Só que, internamente, né, anatomicamente, através da anatomia comparada, a gente vê que elas têm origem embrionárias diferentes. Por quê? Porque elas são formadas por partes, por órgãos diferentes, compostos por órgãos diferentes. Aqui, ó, a asa do inseto, apesar de ter a mesma função, que é para voar, apesar de ser parecido morfologicamente, estruturalmente, externamente, são parecidos, mas internamente, a gente, pela formação dos órgãos aqui é osso, aqui são pernas, aqui é quitina, aqui tem umas nervuras aqui nas asas do inseto. Internamente, a gente vê que eles têm origem embrionária diferente. Homólogo tem origem embrionária, mesma origem embrionária, porque internamente, as estruturas anatomicamente, elas são iguais. Lembram lá do urna, do rádio, são iguais. Morfologicamente, quando a gente vê as estruturas externamente, eles são diferentes, tá? Aqui não. Externamente, morfologicamente, elas são iguais. Só que internamente elas são diferentes. Então, internamente sendo diferente, indica que a gente não tem a mesma origem embrionária, tá? Eu não tenho ali um ancestral comum aqui entre os dois. Não tem, porque eles são diferentes anatomicamente. Aí isso a gente chama de convergência adaptativa. O que é convergência adaptativa? Dois seres que não têm a mesma origem embrionária, tá? Não têm a mesma origem embrionária, mas resolveram
realizar a mesma função naquele órgão, que é o que aqui? Voar. Tá? Os dois utilizam as asas para voar. Tá? Externamente, morfologicamente, eles são parecidos. Asa do inseto e asa da ave. Internamente, anatomicamente, se eu for avaliar os órgãos desses dois seres vivos aqui, eles não têm a mesma origem embrionária. Tá? Tem origem embrionária diferente. Aí, a gente tem também aqui os órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais são aqueles órgãos que mudam. É o mesmo órgão, tá? Tem estrutura parecida, só que eles se manifestam de uma forma em um ser vivo e se manifestam de outra forma em outro ser vivo. E um ser vivo, ele tem uma função muito importante, igual ali, ó, o apêndice do coelho, né, que a gente chama de cepo, né? É uma estrutura bem desenvolvida, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui é o apêndice, que é um prolongamento aqui do cepo, né? É bem desenvolvido. Aqui, né, na gente, é pequenininho e não tem uma função morfológica, não tem na gente, tá? Isso aqui tá aqui como se fosse... não vou dizer que é um enfeite, porque ele fica muito forte, né? Mas não tem uma função importante no nosso organismo, tá? Não tem uma função específica. Ele é um prolongamento aqui, ponto, tá? Nos mamíferos, ele já tem uma função bem importante, que ele participa da digestão, participa da digestão dos alimentos, ajudado pelas bactérias, né? Então, aqui ele tem uma função importante. Aqui no homem a gente não tem. A gente tem aqui órgãos vestigiais também, o nosso, que a gente vê, né? É o apêndice, né? O apêndice, em alguns mamíferos, ele é muito importante, né? Aqui, que a gente está falando até aqui. Os mamíferos, outros seres vivos, né, em outras espécies, ele é muito importante. Na gente, ele acumula aqui, tá vendo aqui, ó, ele vai acumular restos de alimento. Né? Esses restos de alimentos vão ficar aqui, né? Em algumas pessoas, isso daqui pode estourar, né? Que a gente chama de apêndice supurado, né? Só que aqui dentro tem um monte de comida, um monte de restos alimentares que está aqui, ó, com um monte de bactéria aqui, se degradando aqui. Então, se isso aqui estourar, vai para onde? Para o sangue da gente, né? E dá uma infecção generalizada. Então, quando a gente sente isso aqui é uma cirurgia que a gente faz de urgência, tá? Quando a gente sente qualquer dor, que é uma dor muito forte na barriga, uma dor muito forte, controlada na barriga, você vai para o médico desconfia já que seja isso, porque já vai fazer logo o exame de sangue para ver, desconfia que é isso, tem que operar de imediato. Não pode esperar, não, tem que operar de imediato, justamente para tirar isso aqui, ó, para evitar que ele estoure e jogue os restos que estão ali junto com bactéria, vá para o sangue e contamine o nosso sangue todo, o nosso corpo todo, tá? Aqui eu vou deixar essa parte de embriologia e o livro para a próxima semana, tá? Porque a gente vai terminar por aqui. Todo mundo bem aí, entenderam? Essa parte é mais facinha do que a parte de genética, tá? A gente vai falar sobre evolução durante um tempo, é bem mais fácil do que genética, né? Mas a gente vai bater muito nessa tecla ainda de evolução. E eu queria que vocês também perguntassem, né, gente? Ver aí o que vocês têm dúvidas, falasse, conversasse, perguntasse. Porque só eu falando aqui é bem chatinho isso. Mas vê aí, dá uma lida no livro, nesse capítulo, sublinhe as partes que vocês têm dúvida, tragam para a próxima aula para a gente tirar as dúvidas, tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Escreveram os nomes aí nos participantes, no chat.
certo? Eu vou desligar aqui, tá? Encerrar, já que não tem ninguém tem pergunta, eu vou encerrar aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo para vocês. Até Beijo, semana professora. que vem. Tchau, Sara. Até semana que vem, tá? Até.